Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, continuando a nossa regionalização do espaço mundial. Hoje a gente vai estudar sobre a distribuição da riqueza mundial. Vai ter uma imagem, uma imagem triste, que diz assim: lutar contra a desumana distribuição da riqueza mundial. Isso é uma questão muito séria, muito forte. Nós temos que ter um posicionamento crítico, além de conhecer por que isso acontece. Vamos lá. E vamos trabalhar, associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial. Globalização e regionalização econômica. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui a nova divisão internacional do trabalho, tá? Como centro de tudo, a globalização, né? A gente tem aqui a globalização como centro e dois mundos, né? Que seriam os países em desenvolvimento, que são os países que estavam no subdesenvolvidos, mas não chegaram desenvolvidos ainda, estão em processo de desenvolvimento, e aqui de verde os países desenvolvidos. Vamos ver essas duas polaridades. Primeira, essas setas azuis indicam que os países em desenvolvimento levam para os países desenvolvidos os seus produtos primários, capitais, juros, royalties e lucros, produtos industrializados. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento. Nós aprendemos na aula anterior que ele faz parte do BRICS e corresponde aos países essa questão de estar emergente, estar em desenvolvimento. E o Brasil é um país muito forte no setor primário. Nós temos os três setores econômicos, que é o setor primário, secundário e terciário. O setor primário, ele aborda, né, a agropecuária e o extrativismo. Na agropecuária, você tem a agricultura, principalmente as grandes plantações, né, de soja, laranja, milho, cana-de-açúcar e etc. E a pecuária, que é a criação do gado, né, de corte, porque o Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Tá? E o extrativismo, que são os recursos naturais, os recursos minerais e vegetais, que no caso são as rochas e as árvores, que a gente sabe da grandeza do nosso território. Os capitais, juros, royalties e lucros, que as empresas que estão aqui, que são as multinacionais que vieram de outros países, todo o lucro, todo o excedente não fica aqui numa filial, né, de um país que não é de origem. Todo o excedente, o lucro, ele volta para a sua matriz. Então, a sua matriz está lá no país desenvolvido. Então, ou mesmo do dinheiro, o lucro vai para lá. E a maioria dos produtos industrializados, né? Que são vendidos, que são exportados, que são produzidos aqui e levados para lá. Bom, e o que os países desenvolvidos mandam para os países em desenvolvimento? Então, nós temos aqui a setinha verde, né? Produtos industrializados de tecnologia superior. Isso aqui são os países desenvolvidos que têm essa tecnologia mais de ponta, né? Aqui no Brasil, a gente tenta ter uma pesquisa mais séria, mais aprofundada, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, e tantas outras universidades, mas mesmo assim precisa de muito recurso, precisa de investimento. Isso é uma coisa que falta muito dos países como o Brasil, por exemplo. Os Estados Unidos, o Japão, a tecnologia superior, muito avançada, ela faz com que os seus produtos avançados venham para cá, né, para os países que necessitam. E de lá também, a segunda flechinha, são os capitais, né, o dinheiro, que é o empréstimo em investimentos produtivos, especulativo e tecnologia, né, só para reforçar o item de cima.
Normalmente esses países desenvolvidos, eles emprestam dinheiro para as economias mais pobres conseguirem resolver os seus problemas de crédito. Bom, aqui nós temos um mapa de anamorfose. Anamorfose é quando o mapa muda a forma, a palavra anamorfose, mudança de forma. Isso aqui não é um planisfério político normal, ele é um planisférico que foi modificado. Ele vai pegar o tema PIB mundial de 2016, PIB é valor, quantidade. Então, eu venho aqui na variável cor mais forte, é a quantidade maior de PIB, e conforme vai clareando o tom, vai diminuindo o valor do PIB. Nós temos apenas 2 países que se destacam, os Estados Unidos e a China, que fica bem gordinho, olha aqui como está gordinho, não é esse tamanho real entre os Estados Unidos e da China, porque eles têm a maior concentração de PIB mundial. Enquanto os países que estão na cor mais clarinha, como o continente africano, tá vendo? Ó, diversos outros países quase não aparecem, estão espremidinhos, porque tem um PIB baixo, tá? Aqui nós temos um gráfico de colunas que aponta os países com maior PIB no ano de 2018. Nós temos de novo aqui os 2 maiores, os Estados Unidos e a China, que passam dos 13 trilhões de dólares, né? E o Brasil em 9º lugar, com cerca de 2,5. Nós temos um outro mapa de anamorfose, que é o PIB per capita mundial, de 2016. Per capita significa por cabeça. Então, muda o mapa, tá? É informação do PIB, mas olha como ficou a Europa. A Europa ficou imensa. Olha aqui a Ásia, o continente asiático ficou pequenininho. A América também ficou pequenininha, ela encolheu, porque mudou a forma. A forma que diz que a per capita é quando você pega o total do PIB e divide pelo total da população local. Então, se eu vou pegar a cor aqui, lilás escuro, é a maior, né? O maior PIB per capita. E depois vai diminuindo os seus valores até ficar no mais baixo. Quando eu pego, por exemplo, os Estados Unidos, ele baixou um pouquinho, porque o seu PIB é alto, mas ele tem bastante gente morando no seu território. A China, gente, nem aparece aqui, ó. A China, ela tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, se ela pegar o PIB dela e dividir por mais 1 bilhão e 300 e pouco milhões de habitantes, vai dar um número baixo por pessoa, tá? Então, por isso que ela nem aparece aqui. O único país que aparece com um tom mais escuro é Luxemburgo, porque Luxemburgo tem uma população menor. Ele tem um PIB alto, não é o mais alto, tá? A gente viu que os Estados Unidos e a China têm o mais alto, mas Luxemburgo não tem muita população, tá? Aqui nós temos um mapa do IDH de 2020, que vai mostrar a cor verde, que vai diminuindo do 0,800 até chegar abaixo do 0,549. Então, a gente identifica alguns países que estão muito alto, como a Austrália, a Argentina, o Chile, o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia, a maior parte dos países da Europa. O Brasil vem como alta de 0,700 para 0,799, e o nosso vizinho aqui, a Argentina, está melhor que a gente, porque está no muito alto de 0,800. Nós vamos fazer também a comparação do Brasil com o top 3 de IDH. Do ano de 2018, nós temos aqui, em primeiríssimo lugar, a Noruega, em segundo, a Suíça e em terceiro, a Irlanda. O Brasil está em 79º lugar, 0,761, enquanto os primeiros lugares estão acima de 0,940. A expectativa de vida
que é a média de vida, na Noruega, 82 anos, na Suíça, 83, na Irlanda, 82. O Brasil aparece com 75 anos. Anos esperados de estudo. A Noruega, 18 anos. A Suíça, 16 anos. A Irlanda, 16 anos. E o Brasil, 15 anos. A média de estudos, né? A média anual de estudo, de anos de estudo, perdão. A Noruega, 12 anos. A Suíça, 13 anos. A Irlanda, 12 anos. E o Brasil, 7 anos. Esses outros países caem um pouco, cai 2, 3 anos com relação ao que eles esperavam da quantidade de estudos. O Brasil, gente, cai pela metade. Isso é como se as pessoas não fizessem o ensino médio no Brasil, porque espera-se que as pessoas façam a educação básica, que é da primeira série até o terceiro ano do ensino médio, e depois entrem numa faculdade, que vai dar mais ou menos o tempo de 13 a 15 anos. No caso do Brasil, ele cai para 7, tá? A renda per capita do Brasil é a mais baixa, a gente sabe disso, não precisa nem olhar tanto os dados aqui. Vamos que vamos para frente. O IDH a gente já sabe o que é, ele é uma forma de comparar a qualidade de vida em diferentes países. O índice é medido de uma escala de 0 a 1. Quanto mais perto de 0 é ruim, e quanto mais perto de 1 é ótimo. Então, tem que estar perto de 1, tá? Ele vai pegar 3 pilares ou 3 variáveis. Primeiro, a saúde, depois, educação, terceiro, renda. Aí tá, saúde, conhecimento, padrão de vida, dá na mesma, saúde, educação e renda. Temos também o índice de Gini, tá? O índice de Gini, a gente vê aí no mapa que o que tá de vermelho é que não tá legal. O que tá de verde é que tá jóia, tá belezinha. O Gini, ele tem um índice ao contrário do IDH. No Gini, quanto mais perto de 0 é melhor. Quanto mais perto de 1 é pior. Então, prestem atenção. Olha aqui, os países que estão de cores vermelhas até o rosa, que vai do 66 até o 40, é que não está muito bem. Está bem, mas está mais ou menos, né? Aqui no rosa, por exemplo, Estados Unidos está mediano, de 40 a 45. O Brasil está aqui, de 50 a 55. Alguns países da África estão aqui, de 60 a 66. Está muito perto de 1. Então, está ruim. A partir do verde, 35 a 40, até chegar no 25, que é o verde escuro, quer dizer que esse lugar está muito bom. Mas, professora, o que é isso? O que é Gini? Vamos lá. O índice de Gini ele foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. Ele é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, em determinado local, país. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Varia de 0 a 1. Então, ele mede a desigualdade de renda, a desigualdade social, como mostra aí na imagem. A grande quantidade de pobres e a quantidade de ricos, e que um normalmente vive do lado do outro, que é a realidade do Brasil, por exemplo. Então, isso é importante a gente saber que quanto menos concentração de renda tiver, o que significa? O que é concentração de renda? É quando um grupo pequeno de pessoas tem muito dinheiro e um grupo grande de pessoas é pobre, não tem quase nada. Então, isso é uma desigualdade. Você não tem uma distribuição de renda, um salário justo para a população e um rendimento justo para aquele lugar. Isso que mede o índice de Gini, tá? Tem também as exportações de 2016, os países por exportação, tem um mapa aí, a cor azul, e tem os principais exportadores numa tabela. Vou pegar só
primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos, terceiro a Alemanha. Tá? A China dispara aí, né, na frente. E o Brasil está em 27º lugar na exportação mundial. Aí tem um importador. O importador eu vou pegar, primeiro lugar, Estados Unidos, né, inverteu com a China está em segundo lugar de importação, e a Alemanha terceiro lugar. O Brasil está em 28º lugar do ranking de importação. Isso significa o ranking de países que compram produtos de outro país. Esse é o crescimento anual do comércio mundial no período de 2010 até 2018. Eu não vou entrar em detalhes, porque aqui o vídeo vai ficar muito extenso, mas a gente vê principalmente, né, o aspecto mundial, né, de como foi as importações e as exportações, tá? Por continente, e o destaque dos Estados Unidos, depois a América do Sul, a Europa, a África, a Ásia e separadamente a China, a Índia e o Japão, tá? Assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Tchau!